Olá, pessoal. Eu sou a professora Cristiane Souza e o assunto dessa videoaula são os ângulos. Antes de nos aprofundarmos, vamos fazer uma pausa e ouvir de onde vem o conceito de ângulo. Que tal um pouco de história? Assim como outros conceitos geométricos, a ideia de ângulo foi criada por povos antigos ao observarem a natureza, mais precisamente o movimento do Sol. Segundo a história, esses povos perceberam que o Sol mudava de posição todos os dias e deram um jeito de transformar essa mudança de posição em um valor numérico. Provavelmente, usando uma base sexagesimal, ou seja, contando de 60 em 60, dividiram o movimento do Sol em 360 partes. Como o movimento era circular, cada movimento do Sol correspondia a uma fatia dessa trajetória. Esta fatia recebeu o nome de ângulo. Então vamos à definição de ângulo. Você sabe o que é? Ângulo é o espaço entre duas linhas retas que tem um ponto em comum, como esse da imagem. Vamos tentar entender esse conceito com a ajuda de um objeto bem simpático: um leque. Sim, um leque. Me acompanhe. O leque é um acessório comum, muito usado por quem quer dar aquela ajudinha para aliviar o calor. Dá para construir um leque com uma folha de papel, mas o objetivo aqui é usar este objeto para demonstrar o que é ângulo e quais são as suas principais classificações. Veja só essas duas linhas retas que são as hastes do leque. Elas estão presas neste ponto aqui. É um ponto fixo, ou seja, ele não muda de lugar. Esse ponto é chamado de vértice do ângulo. Quando abrimos o leque, as hastes vão se afastando uma da outra, mas elas continuam juntas neste ponto. Essa abertura aqui é o que chamamos de ângulo. O tamanho do ângulo está relacionado à abertura das hastes. Veja que elas podem ficar bem distantes uma da outra. E quanto mais distante, maior é o ângulo. Quanto mais próximas, menor será o ângulo. Costumamos separar os ângulos pelo tamanho, em ângulos retos e ângulos não retos. Vamos rever. Uma das unidades de medida dos ângulos é o grau. Este ângulo aqui é o ângulo reto, que mede 90 graus. Veja que as duas linhas retas formam um canto perfeito, como aquele canto entre paredes ou da moldura de uma tela. Também lembra o formato de um L. Os ângulos não retos são aqueles que têm medidas diferentes de 90. Podem ser maiores ou menores do que isso. Ângulos menores que 90 graus são chamados de ângulos agudos. Entre os ângulos agudos, vou destacar o ângulo nulo, ou seja, o ângulo de 0 graus. Isso significa que as duas retas estão juntas, coladinhas uma sobre a outra, e não tem abertura entre elas. Já os ângulos não retos, maiores do que 90 graus e menores do que 180, são chamados de ângulos obtusos. Entre esses ângulos, vou chamar a atenção para o ângulo de meia volta, que é também conhecido como ângulo raso, que mede 180 graus. Aqui as retas estão apontando para sentidos opostos, uma para a esquerda e outra para a direita. E se tem ângulo de meia volta, tem também o ângulo de volta inteira, ou de volta completa. Esse ângulo mede 360 graus. As linhas estão também coladinhas, uma sobre a outra, aliás, uma ao lado da outra, só que tem uma abertura completa entre elas, deu uma volta completa. Os ângulos também representam movimentos ou mudanças de direção. Veja só esta manobra de skate. Percebe que o skatista segue em um sentido e, ao girar, muda de sentido a sua trajetória? Cada giro desse é uma mudança de direção. Essa mudança depende do tamanho do ângulo.
Vamos observar o caminho marcado nesta malha quadriculada. Veja que aqui no ponto a trajetória mudou para a direita, com um giro de 90 graus. Seguindo para o ponto B, ali a trajetória vai mudar novamente, desta vez com um giro também de 90 graus, porém para o lado esquerdo. Seguindo para o próximo ponto, vamos pensar que ali vai haver um giro de 180 graus. Como será que fica isso? Bom, se ele está seguindo numa direção e vai girar 180 graus, ele vai voltar no sentido contrário. É como se você estivesse caminhando e chega em frente a uma estátua. Se você vai girar 180 graus em relação a essa estátua, você, ao contrário de estar de frente para ela, ficará de costas para a estátua, certo? E se o giro for de 360 graus? Bom, girar 360 graus significa um giro completo em torno de um ponto fixo. Neste caso, vamos voltar ao mesmo lugar, né? Então, vamos considerar aquela situação de que você está de frente para uma estátua novamente. Se você der um giro completo, você vai ficar de frente para a estátua novamente. E que tal testarmos o conhecimento sobre o que foi apresentado nessa videoaula? Que ângulo é esse? Este ângulo é A, nulo, B, agudo, C, reto, D, obtuso. Este é o ângulo reto. Resposta correta é a letra C. É o ângulo que mede 90 graus. E este ângulo é A, nulo, B, agudo, C, reto ou D, obtuso. Se você respondeu a letra B, você acertou. Este é o ângulo agudo. Ângulos agudos são aqueles que medem menos de 90 graus. E este ângulo é nulo, letra A, B, raso, C, reto e letra D, volta inteira. Este é o ângulo raso. É o ângulo que mede 180 graus, também conhecido como ângulo de meia volta. Agora a última pergunta e vamos mudar um pouquinho. Quanto mede este ângulo? Letra A, 0 graus. Letra B, 90 graus. Letra C, 180 graus. Ou letra D, 360 graus. Sim, este é o ângulo de volta inteira, é letra D, mede 360 graus. Parabéns para você que acertou. Bom, eu espero que esse conteúdo tenha te ajudado a compreender um pouco mais sobre ângulos e os seus movimentos. Até a próxima!